A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso Devocional Simples Pentecostal, que alegria poder ter você aqui mais uma vez para nós estarmos lendo a santa palavra do nosso Deus. E neste dia nós estaremos dando continuidade ao livro de Isaías. Estaremos lendo hoje o capítulo 15 e nós vamos lembrar que o capítulo 15 e o capítulo 16 de Isaías vão falar sobre a ruína de um povo chamado Moabe. E hoje eu gostaria de dar essa palavra de introdução para nós podermos entender quem eram eles, aonde eles estavam situados, para que então no próximo sábado nós possamos estar aqui vendo algumas outras importantes mensagens da palavra de Deus para este povo. Amém? Assim, se esta é a sua primeira vez que você está aqui conosco neste canal do Devocional, por favor, não esqueça de você se inscrever, de colocar as notificações, como também deixar a sua mensagem e compartilhar este vídeo com outras pessoas que amam a palavra de Deus, que gostam de poder ler e estudar a santa palavra do nosso Senhor. Amém? Portanto, vamos então, capítulo 15, e a palavra do Senhor nos diz assim: peso de Moabe, ou sentença de Moabe, certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe. E foi desfeita, certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon, e aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e chorando abundantemente. Assim, Esbom, como Eliale, anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe até Eglaim. Chegará o seu clamor e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Meus queridos, por esta leitura você já dá para perceber a triste situação que este país chamado de Moabe está enfrentando. E esta seria a sentença de Deus para este povo. Você pode perceber alguns nomes diferentes e estes nomes eram de cidades de Moabe. Isaías, no capítulo 15, ele vai listar 16 cidades diferentes e algumas delas talvez você até já ouviu. Vamos lembrar de Nebo. Nebo foi aonde estava aquele grande alto monte, aonde Moisés, ele avistou toda a terra prometida e dali ele morreu. Amém? Nós vamos lembrar também que Isaías não é apenas o único profeta que vai trazer menção de sentença, de juízo contra este povo. Nós já lemos o livro de Jeremias e no capítulo 48 vai nos falar deste juízo sobre Moabe. Também da mesma maneira, o livro de Ezequiel, no seu capítulo 25, também vai trazer menções. Então, se depois você quiser ler estes capítulos de Jeremias e Ezequiel, você vai poder cruzar essas referências e ver por que é que Deus traz essa sentença também a este povo. Amém? A pergunta para nós seria hoje, irmã Vânia, quem era Moabe?
Se você leu já o livro de Gênesis, a história de Ló, nós vamos ver que este povo de Moabe, ou também chamado de Moabitas, eles eram parentes do povo de Israel, porque Moabe descendia de Ló com a sua filha mais velha. Você vai lembrar que em Gênesis, no capítulo 19, quando Deus ele destrói a Sodoma e a Gomorra, Ló com as suas filhas escapam daquela destruição e eles vão morar em Zoar. Suas filhas, as filhas de Ló, com temor de que não haveria descendência do seu pai, elas o embebedaram e ambas suas filhas tiveram relações com seu pai e deste incesto nasceram 2 rapazes. A criança que nasceu da filha mais velha de Ló se chamou Moabe, e daí descende os Moabitas. Moabe estava localizado ao lado leste, no oriente de Israel, ou seja, da outra banda do Rio Jordão para o leste, que é chamado também de Transjordânia. Por isso, apesar dos Moabitas não existirem mais, entretanto, o território aonde eles viviam, hoje é o que nós chamamos e conhecemos como o Reino da Jordânia. Os Moabitas na Bíblia Sagrada, eles são mencionados várias vezes, em diferentes épocas, e logo quando o povo de Israel saiu do Egito, que vinham para entrar em Canaã, a Bíblia nos diz que Moisés pediu salvo-conduto, passagem para o povo de Moabe, para dizer, olha, nós estamos indo para a terra que o nosso Deus prometeu aos nossos pais e nós gostaríamos de passar. Nós não beberemos a vossa água, nós não comeremos, não é, de nada, nós compraremos o pão que for necessário, nós não seremos de peso para vocês. Entretanto, Moabe recusou, não os permitiu dar passagem, entrada pelo seu país para entrar em Canaã. Vai trazer uma história para nós que, apesar de Moabe não permitir ter passagem por ali, o rei de Moabe, chamado Balaque, ele comprou a um profeta chamado Balaão para que pudesse trazer maldições sobre o povo de Deus. E você conhece a história de Balaão e de Balaque. Conforme tudo o que ele dizia, ao invés de dizer maldições para o povo de Israel, Balaão simplesmente abençoava o povo. Também nós vamos ver a linda história, e é a história que mais se relaciona e é onde nós vamos ver esta aproximação do povo de Moabe com Israel, porque no tempo dos juízes, apesar de alguns momentos da história, nós vemos que Moabe invadiu a Israel, e vamos lembrar da história do juiz chamado Eude. E ele, a época em que ele foi juiz em Israel, foi num tempo em que o rei Eglon, rei dos Moabitas, entrou e subjugou a Israel. Entretanto, Deus deu uma grande vitória. Mas neste mesmo tempo, a Bíblia nos diz, no livro de Ruth, Moabe mais uma vez entra no cenário do povo de Israel, e agora para a bênção dele. Tanto é que uma das Moabitas entra não somente na história de Israel, mas na genealogia de Jesus. Essa jovem chamada Ruth, a Moabita, como ela é conhecida na Bíblia Sagrada, ela se torna a bisavó do rei Davi. Amém? Vamos lembrar que o povo moabita, eles eram um povo politeísta, ou seja, eles adoravam a muitos deuses. Mas a divindade nacional e principal de Moabe era chamado Quemos, que era a figura representada de um homem com a cabeça de um touro, e, portanto, Moabe era uma nação pagã, porque não conhecia ao Deus de Israel, porque apesar de ter um parentesco por causa de Abraão e Ló, entretanto, eles não serviam a Deus. Vamos ver também que, num futuro depois de Davi, no seu filho chamado Salomão,
Apesar de ter começado o seu reinado muito prosperamente e ser uma bênção, ter pedido sabedoria a Deus, entretanto, a Bíblia nos fala que por causa das suas alianças com outros povos, Salomão começou a casar-se com mulheres e princesas de vários países, não somente que estavam perto deles, mas que estavam fora deles, começando pela a princesa do Egito. Mas também Salomão casa-se com mulheres moabitas e por causa disso, a Bíblia nos fala que elas corromperam o coração de Salomão e por isso trouxeram uma grande destruição para este homem tão usado por Deus, tão cheio da sabedoria de Deus, mas que infelizmente se deixou levar pelos deuses e pela cultura e pelos costumes das outras demais nações ao seu redor. Amém? Nós vamos dar continuidade no capítulo 16, mas eu gostaria de apenas nos deter um pouco e perguntar por que esta sentença sobre o povo de Moabe? Foi somente porque eles fizeram todas essas coisas, ou se rebelaram, ou entraram em desavença com Israel? Jeremias 48:7 nos diz assim, a razão pela qual Deus traz a profecia contra Moabe, dizendo: porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E no versículo 29 do mesmo capítulo 48, ele diz: ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua arrogância, do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Deus, ele conhece todas essas coisas. E se é algo que Deus, ele não deixa passar, se é uma coisa que Deus não suporta, meus queridos, é a soberba, é a altivez. Nós lemos aqui no capítulo 15 que o povo de Moabe ajuntava, tinha muita coisa, muita abundância que eles ajuntaram, que eles guardaram, mas o que foi que aconteceu? Tudo foi levado. Houve uma assolação, a ponto de que a Bíblia diz que se secou o feno, definhou a erva e não havia verdura alguma. Calamidade, fome. Por quê? Porque Deus, ele não suporta. Deus, ele não pode. Como Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, conhecendo a nossa estrutura, conhecendo quem nós somos, sabendo que nós somos pó. Quando o homem se levanta para pensar que é algo mais, que é acima de Deus, que pode todas as coisas, que ninguém pode pará-lo, oh meus queridos. Quantos homens na Bíblia, quantas pessoas na Bíblia foram abatidos? E isso não aconteceu somente com indivíduos, aconteceu muitas vezes com nações que se levantaram pensando que poderia ir até mais do que Deus. E Deus, a Bíblia nos diz em Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá. E Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que nós possamos, em todo o tempo, que maravilhoso é sermos humildes diante da presença do Senhor. Não existe razão alguma de sermos arrogantes, altivos, soberbos. Não tem lugar isso na casa de Deus, na igreja de Deus, na vida e no coração do crente. Amém? Assim que Deus nos guarde e que possamos ter um fim de semana abençoado na presença do nosso Deus. Amém.